Olá, profissional da área de saúde. Está envolvido com o processo da acreditação? Vai passar por uma auditoria? Já passou? Chegou aquele relatório? Você não entendeu nem o que o manual estava pedindo e o auditor ainda escreveu vários termos que complicam mais a sua vida? Você não está sozinho. Eu sou o Célio Luiz, trabalho com consultoria ONA há mais de 25 anos, sou consultor há mais de 30 e o meu mundo é trabalhar com a qualidade. Certificação de qualidade, a ONA é uma delas que eu adoro e aqui o nosso objetivo é passar a interpretação do manual, te ajudando em todo o processo da acreditação. Quero que você esteja envolvido nesse processo que eu acabei de falar, quero que você esteja implantando a ONA, quero que você esteja interpretando, ou seja, estou aqui para te ajudar. Então você vai seguir o nosso canal, clica aqui no sininho, dá um like, que aqui já vai ter bastante informação para vocês. Sempre lembrando vocês, nós também temos a nossa mentoria, que você pode trabalhar, você pode nos contratar e nós temos uma dedicação exclusiva com você e fica bem interessante. Mas caso você queira um tira-dúvidas, algo bem rápido, sucinto, bem objetivo, a descrição também está aqui no nosso vídeo. Você consegue entrar no nosso site, agendar sozinho, é tudo seguro, faz o pagamento e a gente consegue tirar a sua dúvida de maneira pontual e funciona muito bem. Também temos a nossa consultoria, palestras, treinamentos, é só você manter o contato, eu sempre coloco aqui na barrinha do vídeo ou durante a descrição das nossas aulas nos slides e você consegue manter contato, a gente atende você no Brasil inteiro, presencialmente ou à distância. Também lembra que nós temos o podcast, ou seja, nós vamos gravando os vídeos, vamos disponibilizando os vídeos para vocês, de acordo com o que nós vamos gravando. Quando a gente fecha uma subseção, nós reunimos todos esses vídeos na sequência dos requisitos e colocamos num podcast, facilitando a sua vida de maneira didática. Lembro também de você escrever algum comentário, colocar o like, colocar lá, clicar no sininho, faça algum comentário, escreva alguma coisa para que o YouTube entenda como relevante esse termo. A gente tem dedicado bastante tempo nisso, as pessoas têm assistido, mas lembre, por favor, de colocar um like, é importante, é uma maneira de você nos agradecer por esse tempo dedicado a isso e passar esse conhecimento para vocês. Então, aqui eu passo o conhecimento da implantação, a minha experiência como consultor, como professor, como autor de livros dessa área, é o que a gente passa para vocês, ok? Hoje nós vamos começar mais uma nova sessão, pessoal, uma nova sessão, atenção ao paciente, uma nova sessão bem interessante e já vamos começar uma subseção e aqui muda um pouquinho a dinâmica porque algumas subseções podem não ser aplicáveis à sua organização, então prestem bem atenção no início, melhor falando, dos vídeos, das subseções, melhor falando, porque nós vamos pontuando para você se essa subseção é aplicável à sua organização ou não. Fique atento. Vamos à nossa subseção após a vinheta. Vamos lá? Interpretando o Manual da Acreditação ONA. Vamos lá, mais uma sessão bem interessante. A sessão nova, uma sessão da atenção ao paciente. Aqui nós temos a subseção 2.1 internação e aqui já vai observar que nem sempre ela é aplicável à sua organização. Então é importante que você preste atenção no início dos nossos vídeos para verificar se ela é importante para a sua sessão, para a sua organização. Então ela é obrigatória aqui em serviços hospitalares, ou seja, qualquer serviço hospitalar é obrigatória. Sempre que tiver esse sinalzinho, ela não se aplica e sempre que nós tivermos essa interrogação aqui, conforme a característica da organização. Então, serviços hospitalares ela é obrigatória, serviços de diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear, conforme o perfil, dependendo da situação, ela pode ser aplicável ou não, se você tiver internamento, né, ou internação, melhor falando. Serviços ambulatoriais também ele pode ser aplicável, dependendo, mais uma vez, se houver internação. E nós temos também quais? Os serviços de pronto atendimento pode ser aplicável. Os serviços de atenção domiciliar, no caso de internação, ele vai ser obrigatório. E aí nós temos os serviços oncológicos e de oftalmologia, que vai ser conforme a organização. Então, se você internar esse paciente, por exemplo, no serviço oncológico para fazer uma biópsia, então ele é aplicável. No serviço de oftalmologia, se você internar esse paciente por algum motivo, também é aplicável, ok, pessoal? Nos demais não é aplicável, ou seja, não se aplica essa subseção, ok? Vamos lá, então, para quem aplica?
fica aqui. Para quem não se aplica a essa subseção, a gente aguarda vocês nos próximos vídeos. Requisito número 1. Identifica o perfil assistencial. Então, a orientação do manual fala, identifica e utiliza o perfil epidemiológico, análise de demanda e das necessidades dos clientes atendidos para definir o modelo assistencial e demonstrar sua efetividade. Pessoal, basicamente, o que você vai fazer? O perfil assistencial, ele é diferente do perfil epidemiológico, ele utiliza como base. Muitas das informações do perfil epidemiológico você vai utilizar. Entretanto, no perfil assistencial, como que você vai produzir evidência? Através dos procedimentos, formulários e fluxos, ou seja, sempre através dos nossos POPs. Mas qual que é a dica? Né? O perfil geral do hospital. Né? Quais são os pacientes? Eu atendo paciente pediátrico ou não? Percebe que no perfil epidemiológico, se eu tenho sou um hospital de emergência, no perfil assistencial pode ser que eu não atenda crianças. Percebe? Então, muda um pouquinho. Então, não confundam perfil epidemiológico com perfil assistencial. Minha dica, façam um perfil geral, não façam por setores. Dá muito trabalho, uma repetição. O que você pode abrir subtítulos dentro do perfil para determinadas áreas lá. Imagine que no centro cirúrgico você não atenda crianças. Então, você pode fazer um perfil assistencial lá do hospital, do centro cirúrgico, que não tem criança, que não tem pediatria. E se você atende lá no ambulatório pediatria, você pode colocar que esse perfil é específico para aquela área. Então, a gente pode seccionar esse perfil. Minha dica importante, faça um perfil geral. Entenda que é importante a patologia prevalente, né? Ou seja, a prevalência daquilo, a incidência é importante, o grau de complexidade, o risco desse paciente também. Quando a gente fala em complexidade, está atrelado ao risco desse paciente, ou seja, a faixa etária, como eu acabei de falar, o gênero, é importante o gênero. Eventualmente você vai ter serviço que vai ter necessidade de se montar a tua equipe para ter o sexo feminino, o gênero feminino para atender aquele paciente. Não esquecer que no perfil ele está muito atrelado ao grau de dependência da enfermagem. Então, importante, existem várias escalas. Se você tiver dúvida, você pode escrever nos comentários quais as escalas que a gente sugere, mas nós temos várias escalas aí de nível de dependência da enfermagem que vão te ajudar a montar o perfil assistencial. Tudo isso, pessoal, por que eu faço perfil assistencial? Porque está intimamente ligado à estrutura. A estrutura físico-funcional, a estrutura de equipamentos, a estrutura de pessoal. Por isso que eu faço o perfil assistencial. Muda toda a estrutura que eu vou fazer dentro desse hospital, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito número 2. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com a necessidade do serviço. Pessoal, ele fala na dimensionamento de recursos humanos, ou seja, na quantidade, na disponibilidade, na habilitação, conforme o perfil e a complexidade, já vou falar sobre isso. A ONU ainda dá a dica dos recursos tecnológicos dimensionados em relação à quantidade, disponibilidade, especificação e em relação aos insumos. Pessoal, como é que eu vou produzir evidências quando eu falo isso? Dimensionamento, pessoal, existem várias técnicas para isso. Nós estamos montando um curso para dimensionamento. O pessoal tem tido muita dúvida em relação ao dimensionamento e capacidade instalada. Eu vou estar disponibilizando para vocês na sequência um curso sobre isso. Então fique atento aí no nosso canal, que na sequência a gente deixa disponível para vocês o dimensionamento, como é que você faz. Mas basicamente, pessoal, é uma matriz, são cálculos matemáticos que você pode estabelecer isso. Ou então uma simples matriz do mínimo, o ideal e o máximo dos colaboradores. É uma forma grosseira de fazer, mas ela funciona muito bem para atender o requisito da ONU. Então, o dimensionamento pessoal, a capacidade instalada dos teus equipamentos, do dimensionamento da máquina, da disponibilidade dessa máquina, do funcionamento dessa máquina, e em relação aos insumos é o consumo médio. Então, como é que eu evidencio para o avaliador que eu tenho dimensionamento? O dimensionamento pessoal, através de cálculos matemáticos e matrizes, capacidade instalada, de novo, através de cálculos matemáticos, matrizes. Aliás, também, no dimensionamento pessoal, eu estava esquecendo das resoluções. Alguns órgãos de classe determinam a quantidade mínima de profissional. Na capacidade instalada, é o consumo médio e o de insumos, também cálculos matemáticos. Então, basicamente, isso que a gente dimensiona e o nosso cálculo, basicamente, é matemática nesse processo, pessoal. Vamos ao próximo requisito.
Requisito número 3. Esse requisito estava querendo aparecer logo aqui no nosso vídeo, né? Vamos lá ver o que ele é. O requisito 3, pessoal, dispõe de profissionais com competência e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço. Então, considera as competências e necessidades do serviço na contratação conforme o cargo e função ocupado alinhado à política de gestão de pessoas. Pessoal, basicamente são os procedimentos de descrição de cargo, lembrando que ele deve prever as habilidades, as competências e as responsabilidades para esses cargos. É simplesmente isso. Como é que você vai fazer isso? Competência e capacitação, você vai determinar e evidenciar através da descrição de cargos, onde lá você vai prever as habilidades e as competências. Dica: a gestão de pessoas deve prever o ciclo completo, pessoal. Então, no meu cargo, tem que definir as habilidades e as competências. No meu processo de contratação, eu tenho que verificar, eu tenho que estar atrelado às habilidades e competências necessárias. Para o meu treinamento, habilidades e competências e necessidades da organização. Para a minha demissão, eu tenho que demitir baseado nas habilidades e competências. Percebe? O ciclo completo de gestão de pessoas sempre está atrelado às habilidades e às competências. Percebe? Então eu vou contratar as pessoas e vou manter as pessoas, treinar esses colaboradores e vou demitir sempre baseado, fundamentado nas habilidades ou nas competências que as pessoas estão realizando, precisam realizar ou não estão realizando. Basicamente é isso. Vamos ao próximo requisito? Requisito número 4. Planeja atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Meu Deus, aqui você pode escrever o que você quiser. Todo aquele pop que você faz, que você não sabe onde encaixar, você vai colocar nesse requisito do padrão. Ou seja, aqui tudo que você fizer, qualquer procedimento, uma determinação, uma ordem, uma instrução de trabalho, um formulário, um aviso, tudo está no planejamento das atividades. Então, lógico, ele prevê o que? As condições operacionais de infraestrutura. Quando eu falo em condições operacionais, é como eu opero, como eu funciono, como que as atividades são realizadas. Basicamente é isso, pessoal. Como é que aqui é a mais pura evidência, são seus procedimentos, são seus formulários, são seus fluxos. Tudo que você não souber onde colocar lá no teu setor, você vai colocar nesse requisito do padrão. De que maneira eu posso estruturar isso? Eu estou começando a implantar através do mapeamento de processo e através da cadeia de valor. O mapeamento de processo, você sentar lá e verificar como que funciona cada atividade. Qual que é a necessidade do meu cliente interno, do meu fornecedor interno, ou seja, é a minha cadeia de valor, pessoal. Então, basicamente, para eu mapear e atender esse requisito, eu vou estar fazendo dentro dessas condições, dentro do meu mapeamento de processo e dentro da cadeia de valor. Se você tiver dúvida como é que faz isso, escreva aqui nos comentários, tire uma dúvida, sério, como é que eu faço isso? A gente dedica um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês. Lembre de deixar o like, pessoal, faz algum comentário, escreve alguma coisa, por favor, é a maneira de você retribuir o nosso tempo. Vamos lá ao próximo requisito? Requisito 5. Acompanhe a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração. Aqui existe uma falha na descrição desse requisito, pessoal. Nem todo equipamento ele pode ser calibrado. Então aqui o termo correto deveria ser calibração/aferição. Esse requisito está equivocado. Volto a repetir, esse requisito da ONA está equivocado de acordo com a semântica e o significado da palavra. Tem equipamentos que nós não podemos calibrar, nós podemos aferir. Existe uma diferença. Calibrar é você ajustar o equipamento mecanicamente, eletronicamente, você ajusta esse equipamento de acordo com uma referência de padrão. Na aferição, você só afere ele, não tem o que fazer. Um termômetro, não tem o que fazer num termômetro. Ele está aferido ou não está aferido, então você tem que jogar fora. Não tem como fazer calibração desse equipamento, você tem como aferir isso. Então, o que a orientação? Que a unidade, a gestão da unidade acompanha a periodicidade de calibração, volto a dizer, calibração/aferição, e manutenção preventiva das instalações e dos equipamentos. De novo, você vai traduzir isso através dos seus procedimentos, através dos formulários, os seus fluxos de manutenção, o cronograma de manutenção e as fichas de manutenção, ou até mesmo a chamada ficha vida, ou como é que você... É onde você registra todas as manutenções corretivas, preventivas ou de um terceiro. Aí a dica, pessoal,
importante são as ações preventivas que devem estar registradas, assim como as corretivas na ficha vida. Custo e benefício, ou seja, qual que é o custo de fazer essa manutenção e o benefício. Lógico, não está muito envolvida aqui na unidade, eu já vou explicar isso para vocês. E tomar cuidado também em relação às empresas credenciadas na rede brasileira de calibração. Por quê? Porque ela determina quais são os padrões. Eu tenho viajado ao Brasil e tenho encontrado muitas empresas que, por exemplo, ela está credenciada lá na RBC, na grandeza volume, e ela fica vendendo o certificado de temperatura. Não pode, pessoal. Aquele certificado não tem valor. A empresa tem que estar certificada na rede brasileira de calibração, na grandeza que ela se propõe a calibrar ou a aferir, quer seja volume, temperatura, pressão, percebe? Ou outras áreas da física que a gente determina essas calibrações / aferições. Então tome cuidado, exija da sua empresa, entre lá no site, você consegue entrar no site da RBC, colocar o nome da empresa, a grandeza que ela foi credenciada e verificar se ela está liberada, se ela está legalmente credenciada nesse padrão. Por quê? Porque se ela emitir um laudo para você calibrando, por exemplo, um aparelho de pressão, um manômetro, e ela não tiver credenciada naquela grandeza RBC, aquele certificado não tem valor e você não está conforme perante esse requisito. Uma observação importante antes de fechar esse requisito: Célio, tem um setor de manutenção que faz isso. Eu tenho que me preocupar? Se você é o chefe da unidade de internação, você não é o responsável direto por isso, mas é o responsável indireto da manutenção, porque você utiliza aquele arsenal de equipamentos, aquele instrumental. Então não adianta você dizer, não, é a culpa da manutenção que não fez a calibração, a aferição daquele equipamento. É sim sua responsabilidade, percebe? Então normalmente quando eu vou perguntar, vou auditar, por exemplo, fazer uma auditoria interna dentro do hospital, eu chamo lá, por exemplo, como exemplo, o chefe da enfermagem ou o chefe da internação e pergunto como que estão a manutenção. Se ele me fala que a manutenção está por conta do setor de manutenção ou de um terceiro e ele não sabe, não acompanha a manutenção, eu tenho um risco aumentado de que, eventualmente, esse cronograma de manutenção não esteja devidamente seguido e eu esteja utilizando o equipamento não calibrado, não aferido no paciente ou com o paciente. Percebe? Então, existe uma responsabilidade dividida. A responsabilidade pela organização é do setor de manutenção, se assim foi decidido. Entretanto, em qualquer setor, vou repetir, do centro cirúrgico, a farmácia, a recepção, a responsabilidade, sim, se você usa o equipamento, você também é corresponsável por essa manutenção também. Observe isso, pessoal. É onde o maior número de não conformidades está aqui, justamente nesse requisito, é a responsabilidade da unidade que está utilizando esse equipamento. Ok, pessoal? Por hoje é só. Nós concluímos alguns requisitos dessa nova sessão, dessa nova subseção. Lembro, se você quiser tirar uma dúvida rápida, nós temos o Tira Dúvida. Está a descrição aqui embaixo, você consegue acessar lá, fazer o seu agendamento, pagamento, tudo de maneira segura e tranquila. Se você quer algo mais complexo, mais profundo, nós temos a mentoria, que funciona muito bem. Todas essas mentorias sou eu que faço, eu tenho o suporte da minha equipe, a gente dá um suporte para você em qualquer circunstância envolvendo a acreditação, nós estamos aí disponíveis. Ou se você quiser uma consultoria, algo muito mais complexo na sua organização, mas sempre pensando na qualidade como ela deve ser, pode nos manter contato, que a gente vai ter o maior prazer de atender você no Brasil inteiro de maneira presencial ou à distância. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pelo seu like, faça algum comentário e nos aguarde aos próximos vídeos falando sobre a acreditação ONA. Até mais!